Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a contração do músculo esquelético, ok? Do músculo estriado esquelético. E, primeiramente, a gente precisa lembrar que o músculo estriado esquelético ele é um músculo voluntário. Ele apresenta estriações devido à disposição dos miofilamentos, ok? Ele tem uma unidade contrátil, que seria o sarcômero, e um músculo estriado esquelético está composto por numerosas fibras musculares. Vamos dar uma olhada nisso. Então é isso aqui que a gente estava falando, ok? Uma fibra muscular compõe, é uma das estruturas que compõe, né, o músculo. Ele pode medir entre 10 a 80 micras. Uma fibra muscular, ele está composto por miofilamentos e esses miofilamentos se organizam em sarcômeros, que é a unidade contrátil do músculo. Devido à disposição, né, em sarcômero, do sarcômero e desses miofilamentos aqui, a gente tem com que o músculo esquelético ele apresenta estriações, tá? Devido aos filamentos finos e aos filamentos grossos, ok? A membrana plasmática, porque isso daqui, né, seria uma célula muscular, uma fibra muscular, seria a célula muscular, ok? Também apresenta membrana plasmática, ela tem um formato longitudinal, tá? Tem um formato de fuso. E devido a esse formato longitudinal, as organelas, tá? O sarcômero também, as organelas, todas as estruturas dentro da célula muscular, também se organizam para se adaptar a esse formato longitudinal, o formato difuso, tá? Da célula muscular. A membrana plasmática da célula muscular a gente vai chamar de sarcolema, tá? Sarcolema. E o citosol, o líquido, o fluido dentro da célula muscular, a gente vai chamar de sarcoplasma, tá? Sarcoplasma. Outra coisa interessante é que o músculo estriado esquelético, ele apresenta uma inervação, que a gente já falou que é uma inervação, no caso, a relação com o sistema nervoso é uma relação voluntária, né? Ele recebe um comando voluntário para contrair o músculo estriado esquelético, não assim o liso, nem o cardíaco. E ele está sendo inervado por uma fibra nervosa, tá? Uma fibra muscular é inervada por uma fibra nervosa. E essa fibra nervosa é uma prolongação de uma neurona, tá? De um nervo que sai da asa anterior da medula. Então, sai da asa anterior da medula, aqui a gente tem a nossa medula, certo? Aqui as astas medulares. Isso daqui é posterior, isso daqui é anterior, tá bom? Aqui a gente tem o gânglio nervoso periférico, que é o acúmulo dos corpos neuronais, né? Então vem aqui um nervo, tá? Passa a informação sensitiva para esse gânglio, e aqui existe uma raiz nervosa sensitiva que leva a informação para a asta posterior da medula, tá? Aqui a gente tem uma interneurona, que é uma neurona que se encontra entre a neurona sensitiva e essa raiz nervosa aqui, que vai levar o comando efetor, é a raiz anterior, que é uma raiz nervosa motora, tá? Então, o nervo que vai inervar o músculo, ele se origina da asta anterior da medula. Aí ele vai lá para inervar o músculo em questão, a fibra muscular em questão, né? Beleza? Vamos lá. Então, voltando para o nosso slide, uma fibra muscular mede mais ou menos entre 10 a 80 micras, tá? E é inervado por uma terminação nervosa, por uma fibra nervosa que geralmente inerva a fibra muscular na parte média, tá? Se a nossa fibra tiver uma medida de 80 micras na parte média, no 40, né? Existe a terminação nervosa, a fibra nervosa que inerva a fibra. Bom, o sarcolema é a membrana plasmática que envolve a célula muscular, tá? Seria a membrana plasmática, e as nossas fibras estão compostas por miofilamentos. A gente falou que existem os filamentos que são finos e existem os filamentos que são grossos.
A proporção numa fibra muscular é de 2:1, tá? Então, existem 3.000 filamentos de actina e 1.500 filamentos de miosina. 3.000 filamentos finos ou filamentos claros, tá? E 1.500 filamentos grossos ou filamentos escuros. O sarcoplasma é o fluido, né? Entre as miofibrilhas, entre as organelas, seria o citoplasma, né? O retículo sarcoplásmico. O retículo sarcoplásmico seria o retículo endoplasmático da célula muscular e ela tem uma característica. Ela é bastante desenvolvida porque ela guarda em seu interior grande quantidade de cálcio. O livro fala que se a gente for comparar as concentrações de cálcio internas, né, do retículo sarcoplásmico com as concentrações de cálcio citoplasmático, o retículo sarcoplásmico ele tem 10.000 vezes mais de cálcio do que o citoplasma, a parte interna, né? O citoplasma, o citosol da célula muscular. Tá? Bom, e a unidade contrátil, a unidade onde se organizam as fibras, as miofibrilhas, né? É chamada de sarcômero, tá? O sarcômero ele apresenta as seguintes estruturas. Ele apresenta uma linha que delimita cada sarcômero, né? O começo de um sarcômero e a terminação de tal. Essas linhas a gente vai chamar de linha Z ou disco Z, tá? Também formado por proteínas, uma delas a titina, tá? E na base da linha Z se insere, ou na verdade se encontra apoiada a ela o filamento de actina, tá? O filamento de actina, essa disposição dele, olha só, faz com que se formem uma banda clara, né? Uma banda clara aqui, uma banda clara aqui, outra banda clara aqui. Essas bandas claras formadas pelos filamentos de actina, a gente vai chamar de banda I, tá? Banda I actina. Banda I de isotrópica à luz. Isotrópica por quê? Porque ela é clara à luz do microscópio. Clara à luz polar, tá? A luz polarizada. E esses filamentos aqui, os filamentos grossos, tá? E as pontas do filamento de actina vão formar uma banda que é escura, tá? E a gente vai chamar essa banda escura de banda A. E o que seria a banda A? Seriam os filamentos de miosina mais as extremidades do filamento de actina. E a gente chama de banda A porque é anisotrópica à luz polar, ou seja, escura à luz do microscópio, ok? A zona H, ou banda H, né, é a banda formada somente pelos filamentos de miosina, ok? E a linha M é a parte média, é a parte central do nosso sarcômero. Aparentemente, a miosina, ela aparenta que ela está flutuando ali na parte central, né? Porém, existe uma proteína, um fio, um filamento fino aqui da proteína que é a titina, que mantém a miosina nessa posição, tá? E é graças à titina que a actina e a miosina, elas se mantêm fixas ali nessa posição e na contração uma desliza sobre a outra. Porque se não existisse a titina, a miosina, por exemplo, poderia ir para cima na contração, né? E aí acabava tendo uma na outra. Então, o que mantém as duas nessa posição fixa ali, onde como elas estão organizadas, é a titina. Então, vamos lá. Os extremos do sarcômero correspondem à linha Z, o disco Z. A banda I corresponde aos filamentos de actina, né? Tá? Aqui, aqui. Então, tudo isso aqui, ó, seria uma banda I. Tá? A banda A correspondem ao filamento de miosina e aos extremos do filamento de actina. A gente chama de banda A porque é anisotrópica à luz polar, à luz do microscópio, ou seja, ela é escura, tá? E a disposição essas bandas fazem com que o músculo esquelético ele tenha um aspecto estriado, tá? Estriações. A proteína responsável por manter os filamentos de actina e miosina em seu lugar chama-se titina. E a longitude de um sarcômero, é de mais ou menos entre 6 a 4
micras, tá? E ele contraído, ele pode chegar a 2 micras, 2 micrômetros. Vamos lá. Vamos falar dos filamentos, dos miofilamentos primeiro, antes da gente falar do mecanismo de contração, tá ok? Vamos falar da miosina. A miosina, ela é uma proteína formada mais ou menos por 200 moléculas e em sua estrutura, ela está formada por 6 correntes, por 6 cadenas, tá? Essas 6 cadenas se dividem em 4 cadenas que são leves, que se encontram na extremidade, tá? 4 cadenas leves e 2 cadenas pesadas, que se encontram tanto no corpo como nas extremidades dos filamentos de miosina. Vamos lá. As 2 cadenas pesadas, elas se enrolam uma na outra, parecendo uma fita de DNA, tá? E a nível da cabeça, uma se separa da outra e se unem cada uma a 2 cadenas leves, a 2 cadenas ligeiras, tá? Isso daqui a gente vai chamar de corpo, tá? Corpo ou cola. E essa parte aqui do filamento de miosina a gente vai chamar de ponte cruzado. Só que presta atenção numa coisa, a ponte cruzada da miosina, ela está formada por 2 partes, tá? Existem 2 partes que formam 2 partes que formam a ponte cruzada. Então a gente tem aqui, ó, um desenho mais simples. O corpo, tá? Ou cola do filamento de miosina. A gente vai ter isso daqui e depois isso. Então, desenhado de uma maneira um pouquinho mais simples, a gente vai ver que o filamento de miosina apresenta essa estrutura aqui, ó, tá? Onde aparentemente ela parece que tem um braço e depois termina o braço, tem uma cabeça esse braço. Então ali está a definição do que é ponte cruzada. O que é ponte cruzada? A ponte cruzada nada mais é do que a junção do braço mais a cabeça da miosina, ok? E é esse ponte cruzado aqui responsável por mobilizar, ou responsável por, principalmente pela contração, tá? Por mobilizar os filamentos de actina, porque é esse ponte cruzado, a cabeça principalmente, que vai e se une ao filamento de actina, né? O filamento de actina está aqui, aí a ponte cruzada vem, se une e empurra, né? O filamento de actina. Então, se perguntarem lá, quem forma o ponte cruzado, na verdade, o conhecimento de vocês, né? É que não é nem quem pergunte, mas que vocês saibam, quem forma o ponte cruzado, a ponte cruzada da miosina é o braço mais a cabeça, tá? E existem lugares, existem pontos onde essa ponte cruzada ela é móvel, porque se ela não fosse móvel, né? Se ela fosse estática, ela não conseguiria se movimentar para fazer o deslizamento do filamento de actina. Então, esses pontos aqui móveis, a gente vai chamar de bisagra, tá? Bisagra em espanhol que seria uma dobradiça, tá? Então, ele tem um ponto, uma bisagra entre o corpo e o braço e entre o braço e a cabeça, tá bom? Então, vamos lá. As 2 cadenas pesadas se encontram no corpo, depois elas se separam para formar ali cabeça e braço, né? Tá? E as cadenas leves só se encontram na cabeça. Vamos lá. Então, parte dos filamentos de miosina, corpo, essa porção aqui, que a gente também chamava de cola, braço e cabeça, as 2 formam a tal da ponte cruzada, tá? Os pontos flexíveis no ponte cruzada a gente chama de bisagra. E a cabeça, a gente esqueceu de falar, eu esqueci de comentar aqui, ela tem uma grande atividade de quebrar ATP, tá? Então, para ela se movimentar, ela precisa ser fosforilada. E vocês sabem que o ATP é o adenosine trifosfato. Então, o que ela faz? Ela quebra o ATP em ADP. Ela pega esse grupo fosfato, porque ela precisa ser fosforilada, né? Então, a gente fala que a cabeça da miosina ela tem atividade ATPasa. E por que ela precisa quebrar o ATP? Para que ela precisa pegar o grupo fosfato do ATP
porque ela precisa ter energia, ela precisa estar carregada de energia para poder deslizar o filamento de actina. Então, quer dizer que a contração ele é um processo ativo onde ele gasta ATP. Tá? Vamos lá. E o filamento de actina? O filamento de actina também apresenta a sua estrutura, né? Ela é como se fosse um complexo formado por 3 proteínas. A actina, que é uma própria proteína, formada por 3 subestruturas, tá? Uma proteína que forma a actina é a própria actina. Parece meio confuso, né? Mas a actina está formada por actina, que se divide em actina G e actina F, pela tropomiosina e pela troponina. Então vamos ver aqui. Estão vendo que existem duas cadenas também enroladas uma na outra, como se fosse um DNA? Essa é a actina, são essas bolinhas vermelhas, tá? E existe a actina F e a actina G, e uma se enrola uma na outra. O que a gente tem que guardar? A actina G. A actina G apresenta pontos, tá? Eles apresentam lugares que são tampados pela tropomiosina, que é essa fitinha azul, e pela troponina, que são essas bolinhas em verde. Como que chamamos pontos na actina G que é tampado por essas duas proteínas? Chamam-se sítios ativos. E é nesse sítio ativo que a cabeça da miosina quer aí se unir para realizar a contração, tá? Beleza. Então, na actina G se encontra o sítio ativo. Uma outra proteína que compõe a actina, tá? Seria a tropomiosina. E uma outra proteína seria a troponina. E essa troponina, vocês veem que são 3 bolinhas aqui, porque são 3 subunidades de troponina. Seriam a troponina I, perdão, a troponina I, tá? A troponina T e a troponina C. Essa troponina I, ela sente bastante afinidade pela actina, então ela se une à actina graças a essa afinidade, graças a esse trofismo. Depois a gente tem a troponina T, né, que sente afinidade pela tropomiosina. Então, graças a isso, né, ela se une à tropomiosina. E depois a gente tem a troponina C, que tem grande afinidade, ou seja, ela tem grande trofismo pelo cálcio, tá? E é a molécula que mais apresenta afinidade por uma molécula. A afinidade pelo cálcio é muito grande, essa afinidade é capaz de fazer com que as outras subunidades de troponina elas se separem da actina e da troponina para ir se juntar com o cálcio. E aí, vocês lembram que eu tinha comentado que o ponto na actina G ele é tampado pela troponina e pela tropomiosina? Seria a troponina e a tropomiosina. E é esse complexo que tampa o sítio ativo dentro da actina G, a gente chama de sítio ativo, tá? E o complexo, perdão, o lugar é o sítio ativo e o complexo chama-se complexo troponina-tropomiosina, tá? Repetindo, quem tapa, quem é, tá, tá tampando o sítio ativo é o complexo troponina-tropomiosina, tá ok? Não precisa detalhar que troponina é, tá? Beleza. Então, voltando aqui, a actina está formada, né, por duas subunidades, a actina F e a actina G. Na actina G se encontra um ponto que é chamado de sítio ativo, tá? Onde a cabeça da miosina quer se unir. A tropomiosina, ela se enrola sobre a actina e dessa maneira também, junto com a troponina, ela cobre o sítio ativo. E a troponina, ela se subdivide em troponina I, onde essa tem trofismo pela actina, a troponina T, que sente trofismo pela tropomiosina, e a troponina C, que sente afinidade pelo cálcio, tá? Essas relações aqui fazem com que o complexo troponina-tropomiosina cubra uns sítios ativos. Só que a afinidade da troponina C pelo cálcio faz com que o complexo troponina-tropomiosina destampe o sítio ativo
fazendo com que a cabeça da miosina se una ao sítio ativo e inicie o processo de contração. Então, vamos ver aqui nessa animação. Olha só. Cálcio é liberado pelo retículo sarcoplásmico, se une à troponina C, essa arrasta o complexo troponina-tropomiosina, a cabeça da miosina se une ao sítio ativo, gerando o golpe de força. Tá? Gerando o golpe ativo. Bom, ali mais ou menos vocês entenderam já deu para entender como que é a contração, tá? A interação, olha só, os sítios ativos da actina são tampados pelo complexo troponina-tropomiosina, as cabeças da ponte cruzada da miosina são fosforiladas, né? Quebram o ATP, certo? E elas estão já com energia carregada, só esperando a troponina C fazer com que o complexo troponina-tropomiosina ele destampe o sítio ativo, tá? Uma vez liberado o sítio ativo, isso daqui vai atrair a cabeça da miosina, tá? E gerando a contração. Vamos lá ver. Quais são as etapas da contração muscular até aqui? Vamos dividir elas em 8 pontos, tá? Você pode quebrar ela em vários pontos, mas é mais ou menos 8. Tá? É necessário que vocês saibam descrever os processos da contração. Então vamos lá, só lembrando um pouquinho aqui, vamos ver o que tem nessa imagem. Primeiro aqui a gente tem a membrana, o sarcolema, né? Sarcolema, tá? Aqui o sarcolema, você pode ver que ele tem uma invaginação para receber o terminal nervoso, né? E é necessário que a fibra muscular, lembra? Ela recebe uma fibra nervosa para poder se excitar, tá? Então, quem traz o impulso para a contração é a fibra nervosa, não é que a contração é gerada do nada. A fibra nervosa traz o impulso. E como é que ela traz o impulso? A fibra nervosa, primeiro, ela estava em repouso, né? Ela recebeu a excitação lá a nível das asas medulares, né? Ela recebe o mecanismo de excitação, ela se excita, tá? Potencial de ação viaja através da fibra nervosa, né? Está despolarizando a membrana plasmática da fibra nervosa. Lembra esse assunto de potencial de ação, potencial de membrana? Vocês lembram? Se vocês não lembrarem, pausem o vídeo aqui e vão lá no vídeo de potencial de ação e potencial de membrana, que é o capítulo 5. Então, o potencial de ação, ele viaja através da fibra nervosa até esse ponto aqui, ó, que é onde a fibra nervosa se une com a fibra muscular. O que esse potencial de ação na fibra nervosa faz? Faz com que os canais de cálcio que estão na membrana plasmática da fibra nervosa, elas permitam a entrada de cálcio extracelular para dentro da fibra nervosa. Tá? O cálcio, então, ele migra, ele passa para dentro da fibra nervosa porque o potencial de ação ativou os canais de cálcio. Ok? Esse cálcio entrando para dentro da fibra nervosa, o que ele faz? Ele atrai umas vesículas, tá? Dentro da fibra nervosa, que são produzidas até pela fibra nervosa, são chamadas de vesículas de acetilcolina, tá? Essas vesículas de acetilcolina, o que elas fazem? Elas são atraídas para esse terminal aqui, que é a união entre a fibra nervosa e o músculo, tá? Que a gente chama de terminal sináptico. E o que fazem essas vesículas de acetilcolina? Elas começam a ser liberadas por exocitose na união neuromuscular. Quantas vesículas de acetilcolina são liberadas? O nosso livro fala que são 125 vesículas de acetilcolina, tá? 125 vesículas de acetilcolina. E dentro de cada vesícula de acetilcolina existem mais ou menos 10.000, tá? 10.000 acetilcolina. 10.000 moléculas de acetilcolina existem em cada vesícula. Então, façam o cálculo aí. 10.000 vezes 125 vesículas. Cada vesícula existem 10.000 moléculas.
Então, é muita acetilcolina que é liberada no terminal sináptico, na união neuromuscular. Tá ok? Essas vesículas de acetilcolina, o que que elas fazem? Já que a gente está contando ali um pouquinho o que elas fazem. Elas vão e se unem a um canal que existe na membrana plasmática, só que agora do músculo. A acetilcolina vai e se liga a um canal que está na membrana plasmática do músculo. E esse canal é chamado de canal ativado por acetilcolina. Olha só que, que genial o nome, né? É o nome da função. E o que, que esse canal faz? O que, que ele faz? Ele faz com que o sódio que está fora da célula ele comece a difundir através da membrana plasmática, né? Ou seja, ele gera um câmbio conformacional, tá? E permite com que o sódio difunda para dentro da membrana plasmática, para dentro da célula. E vocês sabem que o interior da célula, isso a gente já teve em aulas passadas, o interior da célula ela é carregada eletronegativamente, né? Olha só, de maneira negativa. E o exterior da membrana plasmática ela é carregada de maneira positiva. Isso se dá por graças às diferenças de concentrações, né? Existem mais íons positivos fora da célula do que dentro dela. E quando íons positivos começam a migrar para dentro da célula, o que que faz? Começa a mudar essa polaridade, né? Começa a mudar essa carga eletroquímica da célula muscular. E aí o que que faz? Como eu tenho uma mudança de carga, eu tenho uma mudança de polaridade, a minha membrana começa a se fazer mais positiva, né? E é uma mudança meio que tímida, não é uma mudança muito significativa, tá? Então ali a gente vai chamar essa mudança de polaridade nessa porção aqui causada pela difusão de sódio através da membrana plasmática da fibra muscular, através do sarcolema, a gente vai chamar de potencial de ação local, tá? Então vamos lá de novo. Potencial de ação nervoso viaja pela fibra nervosa, permite a entrada de cálcio para dentro da fibra nervosa, a entrada de cálcio faz com que sejam atraídas as vesículas de acetilcolina. Essas vesículas de acetilcolina são liberadas para a hendidura sináptica, tá? Para o espaço sináptico, para o terminal sináptico, para a união neuromuscular. 125 vesículas, cada uma carregadas com 10.000 moléculas de acetilcolina. Essas moléculas de acetilcolina se unem a alguns canais na membrana plasmática da fibra muscular, que são os canais ativados por acetilcolina. Uma vez que esses canais são ativados pela união com a acetilcolina, permitem a difusão de sódio, gerando uma mudança de polaridade da membrana, aonde? Na hendidura sináptica, né? Na união neuromuscular. Então a gente chama isso de potencial de ação local. Esse potencial de ação local, ele vai se propagando de maneira lenta, de maneira meio que tímida ainda, pela membrana plasmática, tá? E o que que ela vai fazer à medida que ela vai se propagando de maneira tímida? Ela vai também ativar outros canais, que são uns canais chamados de canais de sódio ativados por mudança de voltagem, ou seja, voltagem independente, né? Então você está mudando a voltagem elétrica na membrana plasmática e esses canais são ativados por mudança de voltagem, são canais de sódio. Eles vão fazer o quê? Permitir a entrada de ainda mais sódio para dentro da célula. Então aqui era uma difusão meio que tímida, né, do sódio, e quando esse potencial de ação local ele ativa esse canal de sódio ativado por voltagem dependente, e difunde muito sódio através da membrana plasmática, se gera um verdadeiro potencial de ação. E esse verdadeiro potencial de ação começa a se esparcir por toda a membrana plasmática. Lembram? Aula capítulo 5 de novo. O potencial de ação ele tem uma regra. Ele se propaga por toda a membrana plasmática se existirem as condições e se o potencial de ação
for suficientemente forte, a gente chama isso de lei dele todo ou nada, ou princípio dele todo ou nada, né? E ele também segue uma direção. Ele se propaga por toda a membrana plasmática, afastando-se do lugar onde foi gerado o potencial de ação, tá? Incluindo para essa invaginação da membrana plasmática aqui, que chama-se túbulo T, tá? Ou túbulo transversal. Esse túbulo T, ele apresenta uma íntima relação com essa vesícula aqui, com essa organela citoplasmática, que chama-se retículo endoplasmático, que no músculo chama-se retículo sarcoplásmico, né? Vocês lembram que eu falei que dentro do retículo sarcoplásmico existem 10.000 vezes mais de cálcio do que no citoplasma, tá? Existe pouca quantidade de cálcio no citoplasma. Então, presta atenção. O potencial de ação, ele começa a se propagar por toda a membrana plasmática, incluindo o túbulo T. E no túbulo T existe um conector entre o túbulo T e o retículo sarcoplásmico, que chama-se canal ou receptor de DHP, receptor de deidropiridina. Esse canal de deidropiridina que se encontra no túbulo T e em íntimo contato com o retículo sarcoplásmico faz o quê? Ele é estimulado, né, graças ao potencial de ação, e ele também excita o retículo sarcoplásmico a fazer o quê? Aqui ele abra essa comporta e libere o cálcio para o citoplasma. E esse cálcio vai fazer o quê? Ele vai ir lá se unir com a troponina C, fazer com que o complexo troponina-tropomiosina destampe o sítio ativo e, como consequência, a cabeça da miosina ela vai se unir ao sítio ativo e a ponte cruzada vai se movimentar, né? Porque ela já está carregada de ATP, vai se movimentar e vai gerar o golpe ativo, tá bom? Aí, beleza, o cálcio que está lá no citoplasma, ele vai ficar lá no citoplasma mesmo? Não, ele não vai ficar lá. Existe uma vesícula, tá? Uma proteína também, que é chamada de calsequestrina. E essa calsequestrina vai fazer o quê? Ela vai sequestrar o cálcio até o retículo sarcoplásmico de novo, tá bom? O tipo de aderência dessa calsequestrina é de até 40 vezes mais do que a troponina C. Então, ela tem uma afinidade muito grande pelo cálcio. E é por isso que ela consegue fazer com que o cálcio se libere da troponina C. Só que, como é um tipo de transporte contrário a um gradiente de concentração, e aí vocês vão falar, putz, não entendi. Por que é um contrário a um gradiente de concentração? Aonde que tem mais cálcio? No retículo sarcoplásmico ou no citoplasma? No retículo sarcoplásmico, né? Então, é um transporte que faz com que o elemento ele vá da onde tem pouco para onde tem muito. E esse é um tipo de transporte que a gente chama de transporte ativo. E todo transporte ativo, ele gasta ATP, né? Então, quer dizer que para contração muscular, eu preciso de ATP, tá? Porque eu preciso com que a cabeça da miosina quebre ATP. Só que para o relaxamento muscular, eu também preciso de ATP, tá? Porque eu preciso ativar a calsequestrina para que ela possa levar o cálcio de novo para o retículo sarcoplásmico. E ali a gente tem um princípio, por exemplo, da fadiga muscular, da como é que é chamado isso? Da cãibra, tá? O que acontece na cãibra? A gente utiliza tantas as reservas de ATP, tá? Dentro do músculo, a gente utiliza muita reserva de ATP que existia, a gente leva o músculo à fadiga, tá? E como não existe mais ATP nem para contração, você utilizou o ATP para contração, mas não existe mais ATP para o relaxamento, o que acontece? O cálcio não pode se liberar da interação com a troponina C. Então ele fica lá unido à troponina C, não existe ATP para ativar a calsequestrina e a cabeça da miosina se une ao sítio ativo. Como consequência, a cãibra e esse estado de cãibra gera uma condição que a gente chama de tetânia, tá? Que é uma contração prolongada, dolorosa. Beleza. Então ali, mais ou menos, a gente descreveu como se dá a contração. Vamos descrever aqui nesses 8 pontos.
Vamos lá. Primeiro, o potencial de ação nervoso viaja pela fibra nervosa até a sua terminação sobre a fibra muscular, ok? Ocorre a entrada de cálcio na terminação nervosa, o que permite a liberação de mais ou menos 125 vesículas de acetilcolina, cada uma carregada de 10.000 moléculas de acetilcolina. A acetilcolina abre os canais ativados, né? Ela se une aos canais ativados por acetilcolina dentro, na membrana plasmática da fibra muscular. A abertura desses canais permite a entrada de sódio dentro da fibra muscular, gerando uma despolarização nesse lugar aqui, tá? Despolarização de ação, uma despolarização local, ou seja, um potencial de ação tímido, que é chamado de potencial de ação local, tá? Que causa a ativação dos canais de sódio ativados por voltagem independente. E aí, quando esses canais de sódio, voltagem independente, permitem a difusão de mais sódio através da membrana plasmática, ali a gente tem o verdadeiro potencial de ação sendo gerado, tá ok? O potencial de ação viaja pela membrana da fibra muscular, se esparcindo por toda a membrana, se tiver, né, as condições, tá? Alejando-se do estímulo inicial, despolariza a membrana do túbulo T, excitando o canal de DHP e este, por consequência, vai excitar o retículo sarcoplásmico, o que faz com que se libere grandes quantidades de cálcio dentro dela. Tá? O cálcio, então, inicia a atração, ele se une lá à troponina C e faz com que a miosina se une ao sítio ativo da actina, fazendo com que esses deslizem um sobre o outro, gerando a contração. O cálcio é bombeado novamente ao retículo sarcoplásmico por uma bomba de cálcio, que é a tal da calcicoestrina, tá? E isso aqui põe fim à contração muscular. Bom, esse processo, não importa como você descrever, mas tem que ser em ordem, tá? Não importa se você fazer em mais de 8 passos, em mais de 8 pontos, mas você tem que lembrar de todo o processo, tá bom? Vamos lá. Beleza. O que a contração muscular? A contração muscular, ela se produz graças ao mecanismo de deslizamento dos filamentos, tá? O mecanismo é o mecanismo de deslizamento, tá? A interação. O que faz com que os filamentos de miosina deslizem sobre os filamentos de actina? É a interação das pontes cruzadas dos filamentos de miosina com os sítios ativos do filamento de actina, tá? Então, a contração é graças ao mecanismo de deslizamento, e esse deslizamento só é possível graças à interação da ponte cruzada da miosina e do sítio ativo. Bom, e aí a gente tem a tal da, que lembra-se que é uma engrenagem, né? Essa parte da engrenagem chama-se cremalheira. E a teoria da cremalheira, ela fala que o golpe ativo da miosina faz com que os filamentos o golpe ativo, ele faz com que os filamentos de actina deslizem, tá, em direção ao centro do sarcômero, lembrando uma engrenagem, lembrando uma cremalheira, tá? Só isso a teoria da cremalheira. Então, a teoria da cremalheira fala com que, uma vez unidas a cabeça da miosina com o sítio ativo da actina, ocorre uma interação, um deslizamento, né, que faz com que a cabeça da miosina leve o filamento de actina. Isso chama-se golpe ativo. Leve para onde? Leve ao centro do sarcômero, né, aproximando o sarcômero. Ao final do deslizamento, se libera o ADP, tá, formado pela quebra do ATP, tá, permitindo então a separação do sítio ativo com a cabeça. Essa liberação do sítio ativo com a cabeça, e logo depois fazendo com que o cálcio ele se una de novo à troponina C e libere novamente o sítio ativo e a cabeça da miosina novamente fosforilada, se produz um novo golpe ativo, né? Ou seja,
a teoria da cremalheira fala que isso daqui, esse golpe ativo, ele ocorre constantemente e desliza constantemente o filamento de actina em direção ao centro do sarcômero, tá? Isso seria a teoria da cremalheira. E a contração ela é feita de maneira constante, tá? Bom, aí existe algo chamado de efeito FEM. O que é o efeito FEM? O efeito FEM e o efeito TREP são diferentes. O efeito FEM, ele fala sobre a magnitude do trabalho, né? Ou seja, quanto mais força você gastar, mais ATP também você vai quebrar. E o efeito TREP, também chamado de efeito de la escalera, ela tem a ver com a repetição da contração. O efeito TREP fala com que a contração muscular ele lembra um efeito de escada. Por exemplo, a primeira contração muscular não tem a mesma força que a 12ª, tá? Então quer dizer que as contrações, à medida que elas vão aumentando a frequência de contração, aumenta também a força. E a maior força, maior gasto de ATP, né? Que seria o efeito FEM. O tono muscular é o grau de contração fisiológica mesmo, o músculo em repouso, tá? Isso seria tono muscular. A fadiga muscular é a incapacidade do músculo de continuar gerando uma contração, né? Devido às contrações intensas e prolongadas. E lembra que a maior frequência, maior força, e a maior força, maior gasto de ATP. E se você gastar o ATP por completo, não existe ATP para o relaxamento, né? Gerando uma fadiga e a incapacidade também de uma nova contração. A hipertrofia é o aumento da massa muscular, tá? Aumento do número de filamentos. A hiperplasia, se bem ela é rara no tecido muscular, ela é o aumento das células musculares, tá? A desnervação muscular, o que ela causa? Se você não tem uma fibra muscular, não tem uma excitação para a contração. E se não existe um estímulo para a contração, aquela fibra ela morre, né? Então você tem atrofia, tá? Destruição de fibras e substituição dessas fibras por tecido adiposo. E a rigidez cadavérica é a rigidez, tá? É a contração do cadáver, a contração muscular no cadáver devido a que não existe ATP para fazer o relaxamento, tá? Rigor mortis também, chamado. Então aqui nosso cadáver ele está em estado de contração devido a que não existe ATP para fazer o relaxamento, né? Não existe ATP mais, o organismo dele não produz mais ATP para fazer o relaxamento. Isso depois de um tempo com a morte dos miofilamentos, isso volta ao estado de extensão, né? O estado de relaxamento. Mas demora bastante. Aqui diz entre 15 a 25 horas, né? A proteína vão se destruindo e depois leva a um estado de relaxamento. Então isso é só, isso é o capítulo 6. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.